Exclusivo. Roberto Cabrini entrevista o homem contratado para matar uma família inteira em Votuporanga, no interior de São Paulo. Gustavo Henrique, de 30 anos, revela em detalhes o processo e o plano ambicioso de vingança arquitetado pela filha e irmã das vítimas. Ela teve a ajuda do marido, que é advogado. Essa é a grande reportagem de hoje. Diário de um assassinato em família. Os passos são lentos. Mesmo assim, o som produzido por eles ecoa no ambiente. No presídio do interior de São Paulo, um homem é escoltado. O preso da cela 4 está de cabeça baixa, calado, olhar fixo, penetrante. Algemado, demonstra nervosismo. O que significam essas algemas para você? Nesse exato momento, tristeza. Seu nome é Gustavo Henrique Oliveira da Cruz. Foi contratado para executar um crime bárbaro. Prender, torturar e assassinar o pai e o irmão de uma jovem e rica mulher que planejou tudo com seu marido, um advogado. Agora preste atenção. O principal executor dos assassinatos está perto de fazer uma decisiva confissão. Gustavo Henrique, eu vou começar pela pergunta mais importante desta reportagem. Você admite que assassinou Vladimir Ferreira Baggio e seu filho Vitor Moré Baggio? Sim. Você subjugou suas vítimas, você as amarrou. Elas estavam completamente indefesas. Você se considera um assassino frio e cruel? Você teve 20 minutos ali para desistir de cometer esse assassinato. Por que você não desistiu? Daqui a pouco, ele vai responder a perguntas desse tipo. Depois dessa entrevista, os bastidores de uma família tradicional serão expostos. E nada será igual. Qual foi a sua reação quando você percebeu que estava recebendo um serviço para executar exatamente o pai e o irmão da Viviane, com quem você conversou, e o sogro e o cunhado do Dr. Carlos Amos, o advogado? Na hora eu fiquei surpreso. Em Votuporanga, vamos a todos os locais importantes dessa história. Acompanhamos também os bastidores da equipe do delegado Rafael Latorre e seus investigadores, que terminam com a prisão dos dois mandantes do crime. O crime foi praticado de uma forma a tentar enganar a polícia. Sim, eles arquitetaram aí a negociação de que ninguém fosse preso. Eles tentaram fazer com que tudo parecesse um latrocínio, um roubo seguido de morte. Sim, a princípio aí, eles montaram a cena. Esse é o local onde os dois assassinatos brutais aconteceram. A sede do sítio Estância Paraíso, uma propriedade de 5 alqueires, onde Vladimir Baggio produzia mel e onde ele e seu filho Vitor foram executados por 2 homens que agiam a mando de sua filha e de seu genro. Das negociações ao acerto final, tudo é registrado em imagens. Da conversa que você teve com a Viviane, a filha do Vladimir, irmã do Vitor, o que mais se impressionou? O ódio dela, a frieza dela. Áudios. A pessoa que deu a fita é da família. E fotos. Você chegou a perceber de quem era a ideia, da forma que o crime tinha que ser cometido? De verdade, pelo que eu via, eram os dois. Ele estava obcecado com essa ideia. Mesmo eu falando que o pai dela tinha tirado foto, eu falei, não vai ter como. Uma história vai sendo descrita, passo a passo, conversa a conversa. Ele tinha pedido para mim 30 se fosse 3. Um dossiê completo. Por que os supostos mandantes e o executor fizeram questão de produzir tantas provas e deixar tantos rastros?
Os dois falaram que, além da execução, você tinha que torturar as vítimas. Principalmente quem tinha que ser judiado era o pai da Viviane. Quando você pegar ele, você mostra, você manda a filmagem. Peguei o pai dele, amarrei igual ela me pediu, que era para amarrar os dois, avendar os dois e mandar para eles. O que você sentia que falava mais alto nela? Necessidade de vingança ou ambição de receber o dinheiro da herança? Eu creio os dois. Em Votuporanga, cidade de 100 mil habitantes, a 522 quilômetros de São Paulo, não faltam comparações ao rumoroso caso de Suzane von Richthofen, a filha bem-nascida que planejou a morte brutal de seus pais. Tudo isso ronda minha mente no momento em que chego àquela prisão. Boa tarde. Roberto Cabrini. Tá liberado? Muito obrigado. Tarde de sexta-feira. Este é o Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria, no interior de São Paulo. Aqui estão presos 1.082 homens, todos à espera de julgamento. Entre eles, Gustavo Henrique Oliveira da Cruz, autor de um crime que estarreceu a região. Você já foi condenado antes. Quais crimes? No tráfico e numa associação. Quanto tempo você cumpriu? Ao todo eu tirei 6 anos e 8 meses. Você está disposto a assumir suas responsabilidades? Eu sei que eu vou ter minha parcela de culpa, mas me arrependo de verdade. Uma trama planejada em detalhes por alguém muito próximo da família. É o que revela Gustavo nesse áudio enviado ao comparsa. O planejamento de um crime. Em cima da revolta lá que fizeram com a menina passou tudo que tem, né? Tem ouro branco, tem ouro, tem uns negócios, né? A menina em questão seria a Viviane Mori Ramos, 27 anos. Uma jovem bonita e rica. A vida parecia boa para ela. Aparências. Como é que você foi contratado para cometer esses assassinatos? Através de um amigo meu que estava precisando de um advogado, devido minha esposa queria a guarda do filho dela. Você está querendo dizer que você procurou o advogado Carlos Ramos porque você precisava dos serviços dele enquanto advogado? Como advogado. Você lembra exatamente como o advogado Carlos Ramos entrou nesse assunto de você executar crimes a mando dele? Ele me procurou umas 3 vezes. Antes que ele foi até mesmo me arrumou um dinheiro, me propôs um dinheiro. Me deu R$1.500. Falou, não, me ajuda, que eu vou te ajudar também com a guarda, vou fazer o que for preciso. Você se lembra muito bem desse momento? Que ele entra na sua casa, ele vai até a sua casa. Isso. Aí foi antes que ele falou a situação que a esposa dele tinha passado. Quantas vezes você se encontrou com o advogado Carlos Ramos e com a mulher dele? Com a esposa dele foi no dia do posto. Segunda-feira, 8 de maio, 13h. 3 dias antes do crime acontecer, aqui nesta mesa de uma loja de conveniência de um posto de gasolina, os mandantes, o advogado Carlos Ramos e sua mulher, Viviane Mori, fazem a última reunião com o homem contratado para executar os assassinatos. Nenhum detalhe pode ser esquecido. Tudo é planejado. Tivemos acesso à sequência completa das imagens, gravadas pelas câmeras de segurança. Gustavo, posso te mostrar uma sequência de imagens? Você aceita ver essas imagens? Aceito. Então vai. O que está acontecendo aqui? Isso daí foi um ponto de encontro. O advogado Carlos Ramos é o primeiro a chegar. Em uma mesa, ele aguarda Gustavo. O executor chega acompanhado de uma mulher. Sua identidade será preservada. Você sabia o que seria tratado nesse encontro? Nesse dia foi o que ele tinha me propunhado, o dinheiro, o valor e o que era realmente para me fazer. Viviane Mori chega à loja de conveniência minutos depois. Ela carrega nas mãos um capacete. Assim que entra, é recebida com um beijo pelo marido. Carlos se levanta da mesa. O casal sai de cena. Aqui o advogado Carlos Ramos e o executor Gustavo conversam sozinhos. Viviane retorna e se junta ao grupo.
É nesse momento que ela dá detalhes e como o executor deve agir. Ela usava a expressão: você tem que assassinar o meu pai e o meu irmão? Sim. Você lembra das palavras que ela usava? Ela falou, quem estiver na casa, você tem que dar um jeito. Quem chegar também, dependente de quem passar na frente, você vai ter que fazer isso. Mas ela falava, você tem que matar o meu pai, o meu irmão e a minha mãe? Sim. Você lembra dela ter falado isso? Ela falava, Gustavo, principalmente meu pai, na hora que você amarrar ele, se você puder, você bate o dia dele. Antes dele morrer, merece sofrer. Em algum momento você questionou, mas como você vai dar ordem para alguém assassinar o seu próprio pai, o seu irmão e a sua própria mãe? Conversei, ela falou que não tinha outra solução, que não tinha outro meio de fazer isso, que a única solução era essa. Você perguntou por quê? Perguntei, foi antes que ela falou que tinha sido abusada. Na pré-adolescência dela, ele vivia abusando dela. Como ela cresceu com isso na cabeça e com a situação que aconteceu com ela pegou raiva. Mas por que o irmão e a mãe também tinham que ser assassinados? Porque sabia e ninguém fazia nada. Ela falava isso com frieza, com emoção? Como é que ela falava isso para você? Falava normal, com frieza, como nós estamos conversando aqui, normal, não mostrava nenhum arrependimento de nada, mas sim, ali ela estava determinada que fizesse o que ela queria. Falou-se muito que o interesse dela seria a herança de 2 milhões da família, que ela teria direito, no caso da morte deles. No caso, como se fizesse só com o pai dela, ia ter a mãe dela e o irmão dela. Então, como eles tinham um terreno bom, um sítio bom, ela falou, você fazendo o que nós estamos pedindo, vai me ajudar também, que eu vou poder ficar com a herança, vou poder te ajudar um pouco a mais. Agora, imagens jamais mostradas. Em um novo ângulo, mandantes e executor trocam de mesa. É quando surgem outros 3 personagens, um casal e uma criança. Eles participam das conversas. Gustavo recebe um adiantamento de R$ 1.500 para as despesas que teria para realizar sua missão. Mas você seria recompensado por isso? 30 mil reais em dinheiro. 10 mil por pessoa? Isso. Se todo o crime foi tratado contigo, por que você estava acompanhando? Porque você levou um comparsa? Esse amigo meu nem sabia de nada. Foi chamado apenas para roubar. A própria vítima, Vladimir Baggio, tinha percebido que algo estava para acontecer. Ele chegou a fotografar seu futuro executor um dia antes, rondando sua propriedade. Só não imaginava que sua filha estava por trás disso. Um dia eu fui lá no sítio, Venante, que ele foi me buscar, eu não queria ir. Falei para ele que o pai dele, o pai da Viviane, tinha tirado foto de mim. E mesmo assim, ele não contente, ele queria que eu fizesse o serviço para ele. Mas você percebeu que a sua identidade estava comprometida. Você tinha sido fotografado. Sim. E mesmo assim você decidiu continuar. Ele com o planejamento. Que eu tinha que cumprir o que ele me pediu. 11 de maio, início da madrugada. Que ordens exatamente você recebeu? Às 10 horas da noite, eles me falaram para mim ficar no local escondido. Foi antes que eles me falaram, ó, fechou às 11h40, até meia-noite ele tá aí. Eles monitoravam? Isso. Aí eles foram me passando tudo. Esse é o local onde Gustavo Henrique e seu comparsa Luiz Andrade rendem Vitor Mori, que chegava no trabalho no dia 11 de maio. É o início de um crime bárbaro. Qual foi a reação do Vitor quando você o abordou? Ele tentou correr, eu mesmo fui peguei ele. Do jeito que a Viviane e o Carlos tinham falado que era para mim pegar e amarrar ele e descer com ele para baixo. Gustavo e seu comparsa Luiz Henrique invadem o sítio. O Vladimir percebeu que era exatamente você que estava rondando a casa dele?
Não posso falar, afirmar que eu não sei, né, pela cabeça dele. Mas quando eu peguei, ele falou, você quer dinheiro? Toma esse dinheiro aqui. Deu um dinheiro da carteira, coloquei no bolso, imediato. Dentro da casa, Gustavo descobre que a mãe de Viviane e mulher de Vladimir não está no local. Ela tinha viajado. Isso seria uma razão para abortar a missão? Falei, a tua sogra não está aqui, a tua mãe não está aqui. Eles falaram para mim revirar a casa de ponta cabeça, que ela estava escondida, estava em algum lugar. Eu só tinha que cumprir o que eles me pediram, que era matar quem estivesse na casa. Gustavo filma Vladimir e Vitor rendidos. O vídeo é enviado para Carlos e Viviane como garantia da realização do serviço. Gustavo, você subjugou suas vítimas, você as amarrou. Elas estavam completamente indefesas. Você se considera um assassino frio e cruel? Não. Não sou esse tipo de pessoa que na mente, na imagem que deixa pela população que eu sou uma pessoa mau. Você matou 2 pessoas que estavam indefesas, amarradas e subjugadas. Sei que eu fiz, tem consequência. Vou carregar isso pro resto da minha vida. Você teve 20 minutos ali para desistir de cometer esse assassinato. Por que você não desistiu? Em cima do meu medo, o desespero que eu tava, o risco que eu poderia correr de vida, minha família. Veio tudo isso na minha memória na hora. A rústica estrada de terra nos leva a uma pequena propriedade rural. O mesmo trajeto feito pelos policiais no dia 11 de maio, horas depois do crime ter acontecido. Naquele dia, os investigadores André e Aline são os primeiros a chegar ao local dos acontecimentos. Que quadro vocês encontram? Quando chegamos ao local, nos deparamos com uma das vítimas sentada em uma cadeira, com os olhos vendados e as mãos amarradas para trás. Foi o que chamou assim, mais chocou a gente, porque um pai de família nessa situação e o seu filho também ao lado, né? Uma das vítimas ainda permanecia lutando pela sua própria vida. Sim, foi socorrida, só que infelizmente não resistiu. Deu tempo dela falar alguma coisa? Não deu. Inicialmente, a gente imaginou que seria um roubo, né? Mesmo porque na garagem da propriedade tinha uma Blazer que estava com uma TV já no porta-mala para ser levada, né? Com quantos tiros Vladimir e Vitor foram assassinados? Eu realmente, nesse exato momento, não vou lembrar, porque na hora do meu desespero, eu só dei os tiros e virei as costas e saí correndo. Quando você percebeu que a polícia estava se aproximando? Assim que eu avistei na porteira. Mas por que você continuou com a execução, mesmo percebendo que a polícia estava se aproximando? Pensei, dá para mim fazer o que eles me pediram e correr. Você lembra exatamente como você fez? Só sei que eu... Foi você que os amarrou? Mirei, dei o tiro, virei o rosto e saí correndo à procura de um mato para me esconder. O delegado que comandou a investigação, em diferentes momentos, relata como foi seu trabalho. Quando o senhor interroga a Viviane, o que chama a sua atenção? A frieza dela a todo momento. Ela só queria ter acesso ao interrogatório do Gustavo, o que ele havia falado. Ela não entra em pânico em nenhum momento? A nenhum momento escorre uma lágrima do rosto dela. Por meio de uma denúncia anônima, os investigadores prendem Gustavo em sua própria casa. Ele estava com um revólver calibre 38, um revólver utilizado para matar as vítimas. Cada detalhe vai ficando mais claro. Esse áudio é fundamental. 3 dias depois do crime, uma pessoa que representa Gustavo e que não iremos identificar, cobra o advogado Carlos Ramos pelo serviço, pelo pagamento. Quanto precisa levantar de imediato? Ele falou assim, se você não conseguisse levantar tudo, entendeu? Dentro dos 8 dias, pelo menos uns 15 você tinha que dar, entendeu? Que era o combinado que vocês tinham, acabou o serviço, você já ia acertar com ele. O advogado tem medo que o nome dele vaze.
O Gustavo falou que você está tranquilo, que da boca dele não vai sair nada, entendeu, meu? O combinado que vocês têm um só, você entendeu? Não existe outro. Diz aí, você pode ficar tranquilo. De quem é a culpa maior? De quem me falou a situação para mim fazer. Eu não aceito eu levar só a culpa e sair ileso. Os mandantes tinham sido descobertos. A prisão deles está para acontecer. É nesse local que estamos chegando. Outro lugar importante nessa história, residência e também sede de um escritório de advocacia. É o local onde o advogado Carlos Amos e sua mulher, Viviane Mori, foram presos 10 dias depois da execução de Vladimir e de seu filho Vitor. O advogado Carlos Amos tem uma extensa ficha policial. Acusações de roubo, comunicação de falso crime, ameaça, agressão e violência doméstica. Apuramos que em novembro de 2022, Viviane Mori registra um boletim de ocorrência onde acusa o pai Vladimir de estupro. Tivemos acesso com exclusividade ao documento. Veja o que ela diz. Dos 13 aos 15 anos de idade, por diversas vezes, quando minha mãe viajava e meu irmão já estava dormindo, meu pai ia até o meu quarto, tirava minha roupa e passava a mão nas minhas partes íntimas. Ele também me observava no banho. Com medo, a mãe de Viviane deixa o sítio da família e hoje vive escondida. Veja agora, em primeira mão, o que ela relata em seu depoimento logo após o crime. A Viviane me ligou para contar que uma tragédia tinha acontecido. Já Carlos, muito calmo, me falou que tinham roubado o sítio e matado Vladimir e Vitor. A mulher entrou com uma ação na justiça para retirar Viviane do inventário. O que mais encaixa aí na investigação diante do conjunto probatório, que ela e a Viviane e o marido queriam realmente a herança. Você volta para sua cela hoje de que forma? Qual a imagem que não sai da sua mente? Que frequenta as suas noites? No dia do assassinato. Que imagem é essa? Descreva. Eu dando disparo. Eu já percebo o agente se aproximando para te levar de volta à sua cela. O que você gostaria que as pessoas pensassem sobre o ato que você cometeu? Para não me julgar. Todo ser humano erra, todo ser humano é falho, mas cada um tem seu jeito de errar. E hoje, depois da grande conquista que entra na reta final, tem o Câmara Record. Roberto Cabrini revela o drama das crianças de uma comunidade agrícola do Himalaia que enfrentam uma jornada longa e perigosa para chegar à escola.